Oi pessoal, que coisa boa saber que vocês estão com a gente aqui na TV Câmara. Tá no ar mais um programa Escola do Legislativo na TV. E você sabe, né? O nosso objetivo é levar muita informação bacana e conhecimento para agregar na sua vida e na sua atuação como cidadão. Hoje a gente começa com uma reflexão sobre as diferenças que existem entre nós. Pensa aí, tem alguém entre seus amigos, na família, na escola que tem algum tipo de deficiência? Como você tem tratado esse amigo ou amiga? O vídeo da TV Plenarinho que a gente vai ver agora fala sobre o respeito às pessoas com deficiência e dá dicas de como a gente deve agir. No mundo, ninguém é igual a ninguém, não é? Temos alturas diferentes, cor de pele, cabelo, peso, habilidades, personalidades diferentes. Muitos de nós podemos ter também alguma deficiência, como, por exemplo, paralisia nas pernas, ausência de alguma parte do corpo, perda auditiva ou da visão. Ser diferente não significa ser melhor ou pior do que os outros. Significa apenas que somos o que somos. O problema começa quando nossas particularidades encontram uma barreira, que pode ser física, como a falta de rampas, por exemplo, ou um tipo ainda pior, o preconceito. Pessoas com deficiência são como todas as outras e também querem viver em paz na sociedade. E é por isso que vamos mostrar algumas dicas bem legais para uma convivência boa, gentil e inclusiva. Alguém que você conhece é cadeirante ou tem dificuldade de locomoção? Ao conversar com essa pessoa, tente se sentar para que ela não precise ficar olhando para cima o tempo inteiro. Não se apoie na cadeira de rodas e nem atrapalhe a movimentação das muletas ou bengala. Se achar que ela precisa de ajuda, pergunte. Se ela aceitar, peça para te dizer o que você deve fazer. Se ela quiser ajuda com a cadeira, conduza com cuidado e preste muita atenção para não bater em nada. Se parar para conversar com alguém, vire a cadeira de frente para que a pessoa também possa participar da conversa. Se for uma pessoa com deficiência visual, chegue perto, demonstre que está falando com ela e ofereça ajuda, se achar que ela precisa. Se a resposta for sim, ofereça seu braço ou ombro para que ela segure. Aí, enquanto você anda, ela acompanha o movimento do seu corpo. Avise sempre que tiver algum obstáculo no caminho. Fale como você fala normalmente, não precisa ser mais alto ou mais devagar. Você não precisa ficar com vergonha de falar coisas como veja e olhe, porque as pessoas cegas usam essas palavras naturalmente. Se encontrar um cão-guia, não brinque com ele, por mais fofinho que seja. O cachorro não deve ser distraído do trabalho de guiar o tutor dele. Ao se dirigir a uma pessoa cega, aproxime-se e toque de leve a sua mão, falando diretamente com ela. E não se esqueça de avisar ao se afastar, para ela não ficar falando sozinha. E se for uma pessoa com deficiência auditiva? Nunca fale surda-muda. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar, mas têm voz. Ao falar com ela, acene ou toque de leve em seu braço para chamar sua atenção. Fique de frente para que ela possa fazer a leitura labial se souber. Fale na altura e na velocidade normal, a não ser que peçam para falar mais devagar ou mais alto. Mantenha sempre contato visual. Se você desviar o olhar durante a conversa, ela pode achar que o papo acabou. Ao conversar com uma pessoa com deficiência, fale diretamente com ela e não com seu acompanhante ou intérprete. E isso vale para qualquer pessoa. Se você não entender o que ela disse, não tenha vergonha de pedir para repetir. Se precisar, escreva bilhetes, desenhe. O importante é se comunicar. Se for alguém com deficiência intelectual, haja naturalmente a falar com ela, com respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. E se for adulta, como adulta. Não exclua nem diminua a participação dela na conversa. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Mas se achar que precisa de ajuda, pergunte. Se ela recusar, não insista. Se aceitar, pergunte como você deve agir. Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual podem levar mais tempo para aprender, mas são capazes de adquirir muitas e valiosas habilidades intelectuais e sociais. Somos diferentes sim, mas uma coisa tem que ser igual para todos: o respeito. E aí, curtiu as sugestões? Muito bom a gente se adaptar e saber agir com cada tipo de deficiência nas diferentes situações. E sempre com muito respeito, viu? Agora que já pegamos as dicas de convivência, bora aprender um pouco mais sobre o mundo do poder legislativo? A gente já viu quais são as funções dos vereadores, os tipos de sessões realizadas na Câmara e também como é organizada uma sessão ordinária.
Hoje vamos aprender mais sobre as comissões parlamentares. Afinal de contas, o que são, como são formadas e para que servem as comissões parlamentares? É isso que vamos descobrir agora. As comissões formadas por vereadores são órgãos técnicos e políticos que representam o poder legislativo, realizam investigações, analisam os projetos de lei ou de resolução e elaboram pareceres, ou seja, opiniões com embasamento jurídico sobre as proposições. Todos os projetos passam, em primeiro lugar, pela Comissão de Constituição e Justiça, onde os integrantes analisam se eles respeitam os princípios constitucionais ou não. Já nas outras comissões, o que é validado é o mérito do projeto. As comissões são compostas por 5 vereadores, ou, se não houver indicação das bancadas, excepcionalmente por 3 membros. Cada comissão se organiza para realizar encontros e discutir os temas que envolvem a comunidade. Na Câmara de Caxias do Sul, são 11 comissões permanentes. Comissão de Agricultura, Comissão de Constituição e Justiça, de Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Urbano, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Educação, Comissão de Ética, de Legislação Participativa, de Saúde, do Idoso e Comissão de Segurança Pública. Além das comissões permanentes, também existem as comissões temporárias, aquelas que têm prazo definido para cumprir seu objetivo. Elas podem representar a Câmara em determinados eventos, realizar estudos sobre assuntos importantes e verificar fatos notáveis. Podem ainda abrir uma sindicância em caso de mau uso do dinheiro público ou violação de leis e investigar denúncias. Uma CPI, por exemplo, Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma comissão temporária. Agora, quando você ver uma notícia sobre comissões, já está ligadinho do que se trata. É muito importante a gente saber sobre esses temas para acompanhar tudo o que acontece no poder público. Eu adoro fazer essas descobertas com vocês e espero que vocês curtam também. Gente, chegou a hora do quadro História do Legislativo. É aquela viagem no tempo para aprendermos um pouquinho da trajetória da nossa Casa do Povo e entender como chegamos até aqui. No vídeo de hoje, vamos saber como a política de Caxias do Sul foi conduzida nos tempos de regime militar. Se prepara aí que a viagem vai ser longa, hein? Lá na década de 1960. Bora ver! O ano de 1964 começa com os Beatles invadindo a América e conquistando uma imensidão de fãs. Politicamente, o mundo estava dividido entre capitalistas e socialistas. Já no Brasil, em 31 de março, sob o comando do general Olímpio Mourão Filho, os militares assumem o poder e iniciam o regime militar, que perduraria por 21 anos. Em Caxias do Sul, em 1963, no domingo do dia 10 de novembro, cerca de 40 mil caxienses foram às urnas para eleger o novo prefeito e também os novos vereadores que iriam compor a 5ª legislatura da Câmara. Porém, alguns desses parlamentares não chegariam a completar um ano de mandato. É que, em 20 de abril de 1964, o Parlamento Municipal aprovou o requerimento, que solicitava a suspensão de mandatos dos vereadores e suplentes que faziam parte de partidos que eram de oposição ao regime. Nesse tempo, a Câmara Municipal continuou trabalhando e aprovando projetos de leis. Um exemplo foi a Lei de número 1474, de 5 de janeiro de 1966, que criava o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI. Com o crescimento urbano e industrial de Caxias do Sul, em 1974, o Legislativo Municipal discutiu o projeto de criação da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, a CODECA. A instalação do órgão foi aprovada na sessão ordinária de 28 de outubro de 1974 e sancionada como Lei 2192. Foi atribuída à CODECA a responsabilidade de implantação, exploração e administração dos distritos industriais de Caxias do Sul.
Bom, galera, hoje eu vou ficando por aqui. Já deixo meu convite para você nos enviar sugestões, comentários, enfim, para que você construa com a gente o programa Escola do Legislativo na TV. O endereço de e-mail é esse que aparece aí na sua tela. Um beijão, gente. Eu te convido a continuar acompanhando a programação da TV Câmara. Até a próxima e tchau, tchau!